A gente costuma pensar na democracia como o melhor sistema que existe, certo? É quase um consenso. Mas e se um dos maiores pensadores da história, o próprio Sócrates, na verdade, detestasse a ideia? Parece um absurdo, né? Bom, vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. Para começar, vamos pensar na imagem que a gente tem da democracia. Ela está lá, em um pedestal, e o seu berço, a Atenas antiga, é visto como um lugar quase sagrado por causa disso. É só ver o Partenon, por exemplo. Ele virou mais que um monumento, virou um símbolo mundial da democracia. Não é à toa que líderes do mundo todo adoram tirar fotos lá. É uma forma de se conectar com esses ideais de liberdade, de poder do povo. Só que essa imagem quase perfeita de Atenas e da sua democracia entra em conflito direto com outra criação grega espetacular, a filosofia. E é aqui que a coisa fica interessante. Como pode o pai da filosofia ocidental, um dos maiores gênios que já existiu, ser mas tão pessimista com a democracia? É um paradoxo e tanto. E a gente só sabe disso tudo porque o seu aluno mais famoso, Platão, fez questão de registrar esses argumentos. Tá tudo lá, especialmente na sua obra mais famosa, A República. Certo. Para entender de verdade o pensamento de Sócrates, a gente precisa conhecer a sua analogia mais famosa e mais poderosa. É com ela que ele mostrava o que via de tão errado na democracia. Imagina essa cena. Sócrates conversando com um amigo, Adimanto, e ele lança uma pergunta aparentemente simples. Ele pede para imaginar uma viagem de navio e pergunta quem deveria estar no comando. Essa é a base da famosa analogia do navio do Estado. E aqui está o ponto central do argumento. Se para uma tarefa como guiar um navio numa tempestade, todo mundo concorda que é preciso um especialista, um capitão experiente, por que para a tarefa de governar um país inteiro, que é infinitamente mais complexa, a gente parte do princípio que qualquer cidadão, sem preparo algum, sabe escolher o melhor líder? Para Sócrates, votar não era um direito que nascia com a pessoa, era uma habilidade, uma competência que precisava ser aprendida, estudada. Deixar qualquer um votar sem o devido preparo era para ele tão perigoso e irresponsável quanto entregar um navio de guerra na mão de quem nunca viu o mar. E olha, para Sócrates, essa discussão não era só um exercício de retórica, não. Essa crítica que ele fazia à democracia acabou tendo consequências terríveis para ele mesmo. A história é realmente trágica. No ano 399 a.C., com base em acusações completamente inventadas, como a de corromper a juventude, Sócrates foi julgado por um júri enorme, de 500 cidadãos de Atenas. E o veredito? Culpado. A pena? A morte. A ironia é brutal, né? O filósofo que passou a vida alertando sobre os perigos de decisões tomadas por pessoas sem preparo foi condenado à morte exatamente por um júri de cidadãos comuns e sem preparo. O sistema que ele tanto criticou foi o que o matou. Mas atenção aqui, é fundamental não confundir as coisas. Sócrates não era um elitista que achava que só os ricos ou uma nobreza deveriam governar. Não era nada disso. A questão para ele era outra. Ele defendia uma espécie de democracia intelectual. A ideia era que o direito de votar não deveria ser automático, só por ter nascido em um lugar. Deveria ser para aqueles que realmente pensam sobre os problemas da sociedade de forma lógica e profunda. Ok, mas qual era o grande medo de Sócrates? Onde um sistema de voto sem educação poderia levar? Bom, levaria a algo que os gregos temiam mais do que tudo. Esse medo tinha nome: demagogia. E os atenienses sabiam muito bem do que se tratava. Eles já tinham sofrido nas mãos de líderes carismáticos, como um cara chamado Alcibíades, que soube manipular o povo, apelando para as emoções, e acabou levando a cidade para uma guerra simplesmente desastrosa. E para deixar esse perigo da demagogia ainda mais claro, Sócrates criou outra analogia fantástica. Ele nos pede para imaginar uma disputa eleitoral entre dois candidatos bem diferentes. De um lado, imagine um candidato que é como um médico. Ele vai oferecer remédios amargos, conselhos difíceis, vai pedir sacrifícios, tudo pensando na saúde a longo prazo da cidade. Do outro lado, um candidato que é como dono de uma loja de doces. Ele só oferece o que é gostoso, o que é fácil, o que agrada na hora. Agora, ouça só o discurso do dono da loja de doces sobre o médico. Ele vai dizer: olha esse cara, ele só traz dor, só dá remédio ruim, proíbe tudo que é bom. Eu não, eu só vou dar a vocês banquetes e festas. Ele transforma o cuidado do médico em uma agressão. Sócrates então pergunta como o médico poderia se defender. Se ele dissesse a verdade, olha,
eu causo esse desconforto agora para garantir o bem de vocês no futuro, qual seria a reação do povo? Provavelmente uma gritaria geral, não é mesmo? E é nesse ponto que o aviso de Sócrates, feito há mais de 2 milênios, se torna assustadoramente atual. Parece que, ao longo dos séculos, a gente se esqueceu da principal condição de Sócrates. A democracia só funciona, só é boa, se o sistema educacional que a sustenta for bom. Uma coisa depende totalmente da outra. E por termos esquecido disso, o que aconteceu? Exatamente o que Sócrates previu. A gente tem eleito muitos, mas muitos donos de lojas de doces e pouquíssimos médicos. No fim das contas, a pergunta que Sócrates fez há 2.400 anos continua no ar, mais viva do que nunca. Será que depois de todo esse tempo, a gente finalmente aprendeu a diferenciar e a escolher os médicos em vez dos donos de lojas de doces? É uma reflexão que fica.